Oi, o objetivo desse vídeo é explicar como que funciona a citação da citação, também conhecido como a expressão APUD, fazer um APUD. Ela é o seguinte, é quando você está lendo um texto e aí esse texto menciona um outro texto. E aí você quer citar no seu trabalho justamente a informação desse texto que você não leu. Então, o APUD serve para citar um trabalho que você não leu, mas que está citado no trabalho que você está lendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Peguei um artigo recente da revista de Contabilidade e Finanças, que é sobre a evidenciação da missão de empresas de grande porte. E aí fala que a declaração da missão organizacional é uma expressão da razão da existência da empresa, devendo estar alinhada com os valores e expectativas dos principais stakeholders e evidenciar o escopo, a direção de negócio e as fronteiras da organização. Pode ser considerada a primeira etapa do processo de planejamento estratégico. Aí suponha que você gostou dessa ideia, de que indicar a missão organizacional é a primeira etapa do processo de planejamento estratégico. Isso aqui foi tirado desse Pierce e David, 1987. Só que você não está lendo esse texto. Né? Imagina que esse é um texto difícil de achar, você não conseguiu achar ele. Você está lendo esse artigo aqui que é de Junqueira, Camacho e Santos. Então, como que você faz para citar isso? Né? Se você está lá escrevendo o seu texto e aí você quer dizer que imagina que é o começo do seu texto, a indicação... O que ele não quer escrever? A indicação da missão da empresa é o primeiro passo no planejamento estratégico. Simplesmente colocar aqui Pierce. Como é que escreve Pierce? Pierce. Sim. Com C. Pierce, ponto e vírgula, né? Eles colocaram E comercial e sem caixa alta, mas a gente está seguindo a BNT. Aí a gente tem que colocar assim, David, 1987. Se você colocar isso assim, pega um tanto mal, porque você não leu esse texto. Vamos ver o que é esse texto. A gente vê aqui a chamada e vai até o final para ver a referência. Pierce David, esse aqui. Vamos ver se a gente consegue achar isso online. Eu acho até que a gente vai conseguir. Não, tem que fazer cadastro, não sei o quê. Não, mentira, ele deixou. Deixou. Mas imagina que você não lê inglês, que aí você não é capaz de entender o que está falando nesse artigo. Ou que é um texto antigo e você não tem acesso a ele não está digitalizado. Né? Nesse caso aqui, até que a gente teria. A gente consegue ler o texto, mas talvez você não leia em inglês. Né? Mas como eu estava dizendo, talvez fosse um texto que você não tem acesso. O ideal, então, seria você ler o texto. Mas se você não lê o texto, o que você pode fazer é indicar que você está citando de acordo com esse outro texto aqui. Nossa, fiz bagunça. De acordo com esse outro texto aqui, que é o que você teve acesso, que é o Junqueira, Camacho e Santos 2021. Eu sei que é 2021 porque eu já tinha olhado antes, aqui de 2021. Então, esqueci. Junqueira, Camacho e Santos. APUD, Junqueira, ponto e vírgula, Camacho, ponto e vírgula, Santos, vírgula 2021. Por que não é APUD? Porque tem só 3. Né? Se fosse APUD, não. Por que não é et al? Né? Junqueira et al. Porque tem 3 autores. Se tivesse 4 autores, seria et al. Como tem 3, a gente tem que colocar o nome dos 3. Então, isso aqui é o APUD. Primeiro, o texto que você não leu. APUD, o texto que você leu. Né? Quer dizer, Pierce e David de acordo com Junqueira, Camacho e Santos.
Vamos ver os exemplos que dá aqui. Aqui no manual da Unifal, dá essa explicação. Aí aqui mostra Golgi, ele ficou fora do parêntese, a gente já viu isso, né? Quando fica fora do parêntese, porque faz parte da frase, aí fica sem caixa alta. Mas a data, 72, Apud Nardi 93. E a mesma coisa com esse modelo da chamada no final. Viana, tararã, Apud Segato. Qual que a pessoa leu? A pessoa leu Segato. A pessoa sempre leu o último. Né? E a data do último é sempre mais recente, né? Porque é o último que leu o primeiro. Então, é o primeiro de acordo, guarda que o Apud significa de acordo, com o segundo. Vamos ver o da UFO. Ó, os vários exemplos. O antigo e o mais recente. O antigo e o mais recente. Certo? E esses dois aqui ficaram fora da chamada. Né? Ficaram sem caixa alta, porque ficaram fora do parêntese. Né? Não sei quem, citado por. Então, ao invés de Apud, você coloca citado por. E aí aqui ele fala para colocar apenas a obra que foi consultada. Né? Se você leu só o Marx Maia, aí você coloca só o Marx Maia. Vamos ver se o manual da Unifal fala. Ele não fala, mas eu já vi em outros lugares para colocar as duas fontes. Né? Nesse caso aqui, você teria que colocar a referência do Pierce David e do Junqueira Camacho. O manual da Unifal não fala. Então, acho que fica a seu critério. Cita os dois, coloca os dois na referência ou coloca só o que você realmente consultou. Certo? Então, é assim que faz o Apud. A lógica é essa. Você pega o autor que você não leu, coloca primeiro, Apud o autor que você leu. Só que eu queria enfatizar o seguinte, essa história do Apud é muito comum quando a gente está consultando em trabalhos de história econômica, que na Unifal é comum isso, por exemplo, que são textos que você não tem acesso online, aí faz sentido usar o Apud. Mas quando tudo está online, quando tudo é mais recente, não faz muito sentido usar Apud. É melhor você ir lá e ler o texto. Se você está lendo esse aqui e achou interessante essa referência aqui, vai atrás dela e lê. Melhor do que fazer o Apud. Porque vai ficar, quando você usa o Apud para fontes recentes, para fontes que estão online, fica parecendo um tanto de preguiça, assim. Vai deixando o seu texto menos rigoroso, mais pesado. Então, evita o Apud tanto quanto você puder. Mas, se é em outra língua e você não entende, se é em alemão, francês, ou mesmo inglês, você não entende inglês, aí pode fazer o Apud. Então, resumindo, ele não é proibido, mas é melhor evitar. Né? Ele não é um sinal de competência, de que você é bom de serviço e tal. Na verdade, ele pode ser um sinal de que você ficou com preguiça de ir lá ler o outro texto. Certo? Então, não é proibido, mas também não é admirável. Então, tenta evitar. É melhor você ir lá e ler a outra fonte. Uma segunda coisa, nem sempre é preciso usar o Apud, porque aí vai deixar o seu texto mais pesado. Por exemplo, você está falando sobre o nível de evidenciação da missão das empresas de grande porte. Essa ideia mesmo aqui, de que pode ser considerada a primeira etapa do processo de planejamento estratégico. É uma ideia muito profunda? Eu diria que não. Se eu estivesse escrevendo o texto, eu iria colocar isso aqui só com a citação do Junqueira, Camacho e Santos. Eu não colocaria o Pierce David. Né? Alguém poderia me criticar, mas o que eu penso assim é uma ideia muito específica, é uma ideia muito profunda. Quando é um dado, uma entrevista, alguma coisa assim, eu acho que faz sentido colocar o Apud, você ter esse rigor de citar a segunda fonte. Mas quando não é uma ideia tão profunda, eu acho que basta citar a primeira fonte. E aí o seu leitor vai vir aqui em Junqueira, Camacho e Santos, vai vir nesse texto aqui, e aí ele vai ver que, na verdade, a ideia vem desse outro.
Certo? Então, fica para você decidir. Se você acha que é muito importante dar a segunda fonte, se acha que é essencial para o seu tema, se ele apresentou uma coisa muito nova, vale a pena fazer. Se não, basta colocar a primeira fonte. Para mim, eu acho que já cumpre a função de ajudar o seu leitor a chegar na informação e prestigiar os autores da informação. Então, o que eu estou falando, resumindo, as duas coisas sobre o APUD. Tenta evitar o APUD, é melhor ir lá e ler a fonte original, do que citar a partir de alguém. Isso um ponto. Tenta evitar o APUD, vai direto nas fontes. Um segundo ponto é, muitas vezes a informação nem é tão profunda assim, e aí basta citar a primeira fonte, nem precisaria ir atrás da segunda fonte. Certo? Porque várias vezes vocês vão estar num texto assim, cheio de fontes. E aí você vai ficar tendo trabalho de ir atrás de cada uma dessas fontes para coisas que nem são tão profundas assim. Aí eu diria que basta citar a primeira fonte, né? Porque aí o seu leitor vai conseguir saber a segunda fonte. Certo? Mas aí isso é uma questão mais imprecisa. Que vai depender do seu assunto, depender de quantas outras citações você já fez e tal. Certo? Então, essas duas coisas sobre o APUD. Tenta evitar o APUD, vai direto na fonte. E aí, às vezes, nem precisa do APUD. Cita a primeira fonte só, que é suficiente para não ser plágio, para ajudar o seu leitor. Né? Principalmente quando vocês estão começando ainda na pesquisa, aqui no caso do TCP, etc., mas aí isso é o tipo de coisa que o seu orientador vai te ajudar, né? O seu orientador que vai ter um estilo, vai entender mais do assunto e vai falar se vale a pena fazer a PUD, se vale a pena ler a outra fonte ou não. Certo? Acho que não ficou tão claro assim, mas é que o assunto é complicado e depende de contexto. Mas espero que tenha ajudado. E aí sobre como fazer, dá uma olhada aqui nos dois manuais, o da Unifal e o da UFO, que eu acho que eles deixam bem claro como fazer. É isso.